Eles são como qualquer criança. Brincam, vão à escola e têm sonhos. A única diferença é que eles têm um sonho em especial: ter uma família. Infelizmente, o que eles mais querem hoje parece ser difícil de realizar. Eles, assim como a maioria das crianças que estão nas 6 instituições de acolhimento da cidade, não fazem parte do perfil mais procurado por quem deseja adotar. Isso por terem mais de 3 anos de idade. Para essas crianças maiores, a espera pode ser longa, ainda mais quando é grupo de irmãos. A gente sempre teve a preocupação com as crianças maiores, né? Que a gente chama de adoção tardia. Porque exatamente essas são as que ficam lá esquecidas e crescendo, e quando mais cresce, mais difícil fica de sair. Passar muito tempo no abrigo pode causar perdas às crianças, e por isso elas recebem acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. Um dos grandes prejuízos é o prejuízo psicológico, uma vez que essas crianças estão lá em situação de abrigamento, de privação de liberdade, sem ter nenhum contato com nenhuma família. Então elas têm um medo da frustração, elas têm uma ansiedade muito grande, uma carência afetiva, né? Distúrbios às vezes até alimentares mesmo, em decorrência dessa privação de liberdade, de muito tempo de abrigamento mesmo. Onde outra característica a gente observa a dificuldade da própria individualidade ser respeitada. Josino Mascarenhas tem 17 anos de idade. Viveu até os 7 em uma instituição de acolhimento. No caso de Josino, a mãe biológica tem problemas neurológicos e não pode cuidar do filho. Sobre o tempo em que passou no abrigo, Josino fala das dificuldades. Foi uma experiência muito ruim. Eu não vou mentir, a realidade daquele local, pelo menos no local onde eu estava, foi uma realidade horrível. Socorro Geliasti descobriu que não podia ter filhos. Da impossibilidade, veio a decisão de adotar. Sua intenção era ter uma família grande, e quando conheceu os irmãos, todos com mais de 2 anos de idade, entendeu o significado de amor de coração. Obed, 2 anos e 6 meses. Tiago, 10 anos. Salomão, 12 anos. Heloísa, 8 anos. E Igor, 9 anos. Todos irmãos. 5 crianças que trouxeram a Socorro a possibilidade de ser mãe. Eu não entendo o porquê do susto deles, porque no passado as mulheres, quase todas as mulheres, tinham 20, 18, 15 filhos, 10 filhos, 9 filhos. Há 20 anos atrás eu via isso. Né? Então 5 eu não acho que fosse coisa do outro mundo, né? Então eu sempre quis uma família grande. Eu acho que se eu tivesse tido os meus também, eu teria essa parte, de 5 a 6. Teria, porque eu acho bonito. Eu não vou separar os irmãos e vou poder ajudá-los, não só como filho, mas como pessoa, né? E da forma que eu crio eles, é a menos uma criança lá fora. Segundo a advogada Giovana Nunes, a adoção tardia não é um termo jurídico. Quando se fala em adoção tardia, a gente observa que essa definição, essa delimitação, ela não é legal, certo? Não é o legislador que trata sobre o termo adoção tardia. Quem trata de adoção tardia, na verdade, são os estudiosos. E o que é considerado uma adoção tardia? É aquela onde a criança ela já tem algum discernimento, mas que ainda possui uma relação de dependência em função da ausência de representação, não só representação legal, mas também de alguém que possa atuar afetivamente como pai ou mãe, certo? Ou seja, psicologicamente nós temos essa classificação dada para crianças que estão entre 2 ou 3 anos em alguns casos. Em outros casos se fala em 5 a 6 anos, quando a criança ela tem uma possibilidade de ter mais visão de mundo. Em Teresina, existem 6 instituições de acolhimento. No momento, todas estão trabalhando com a capacidade máxima. No lar da criança, 60 menores atualmente estão à espera de um lar ou família biológica, ou uma nova família que os levará através do processo de adoção.
Destes meninos e meninas, cerca de 89% são maiores de 2 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 4 meses para que decisões envolvendo adoções sejam tomadas, mas na maioria dos casos levam anos. Um dos principais motivos é a dificuldade da Vara de Infância e Juventude julgar se a criança volta ou não para a família biológica. Quando se decide que não há mais condições de continuar na família biológica, os pais assinam a destituição familiar e só então a criança está apta à adoção. Esse processo ele é muito difícil, daí a complexidade da questão da adoção, porque não é muito fácil dizer que uma pessoa para sempre não terá condições de cuidar de uma criança. Quem pretende adotar precisa entrar no Cadastro Nacional de Adoção, CNA, para depois encontrar uma criança que já possua essa destituição. Para a adoção tardia, o processo é o mesmo. Dentro da tramitação do processo, a diferenciação é muito pequena. É necessário que se faça uma habilitação, em seguida são feitas as análises psicossociais, jurídicas, tanto do adotante quanto do perfil que se deseja para o adotado. E se houver a aprovação desse cadastro, é que se efetivamente se inicia o processo, é possível se iniciar o processo de adoção. A diferenciação em termos processuais, não existe. Existe o lapso temporal que o processo exige, que vai desde a entrada do pedido, da pessoa se identificar, fazer a petição, que precisa ser peticionado ao juiz, a análise de cadastro psicossocial, verificação de renda, é preciso um atestado médico informando que a pessoa tem sanidade física e mental suficiente para adotar uma criança. Enfim, ela precisa cumprir todos os obstáculos que são criados pela lei. E é claro que a própria burocracia, que é comum a todos os processos judiciais, faz com que esse lapso temporal acabe se estendendo um pouco mais. Josino foi adotado pela professora Maria de Lourdes, mais conhecida como Lulu, quando tinha 7 anos de idade. O processo de Josino levou 10 anos para ser finalizado e só aconteceu quando ele estava perto de completar a maioridade. Demorou muito porque ele veio para cá e tinha uns 8 anos e agora já vai fazer 17, só agora foi que foi legalizado, assim, eu recebi o certidão de nascimento, foi muita burocracia, eu caminhei demais para o Conselho Tutelar. O mais difícil é não ter uma garantia daquela adoção, de não sair com rapidez o certidão de nascimento. Na tentativa de tirar esses meninos e meninas dos abrigos até que sua situação seja resolvida, o poder público criou o programa Família Acolhedora, que tem como principal objetivo colocar crianças que estão há muito tempo nessas instituições novamente em convivência social. Contudo, a família acolhedora acabou se tornando o meio de levar uma criança para casa sem estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. E isso acaba prolongando ainda mais o processo, já que essas crianças ainda não passaram pela destituição familiar. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum no estado. Ainda não teve criança adotada aqui no Piauí através do Cadastro Nacional de Adoção. Existem pessoas adotadas, existem, mas por outros meios. Mas o que as pessoas fazem? Elas entram através de programas de família acolhedora, porque o programa de família acolhedora, na sua gênese, existe no Brasil todo, tem que ser famílias que não têm interesse em adotar. Inclusive, a pessoa, a família, tem que assinar um termo dizendo que não tem interesse em adotar ninguém, nunca não tem interesse. O que acontece aqui no Piauí que é totalmente deturpado? A família tem interesse em adotar, aí ela entra no família acolhedora, aí ela pega uma criança, aí ela entra com uma ação de guarda, querendo a guarda daquela criança, e depois que já teve o vínculo, que já passou 1 ano, 2 anos e tudo mais, aí ela entra com a adoção. E é óbvio que vai ser dada a adoção, porque a gente vai analisar o vínculo que existe entre aquela família. Mas isso não é a maneira correta, não é a maneira que é preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Centro de Reintegração e Incentivo à Adoção, CRIA, fica no centro de Teresina. É uma organização não governamental que funciona como grupo de apoio à adoção, trabalhando para orientar famílias adotivas e pretendentes, dando também às crianças e adolescentes alternativas de convivência familiar através do programa Família Acolhedora. Então, assim, tem algumas famílias que procuram a gente diretamente, sem ter ido ainda ao abrigo, e a gente faz essa mediação, né?
eles falam que a partir daí já começam a me apaixonar pela criança. Então, nesse primeiro contato, muitos já sentem essa vontade mesmo de adotar, mas a maioria começa como família acolhedora, mas devido à convivência, eles terminam entrando no cadastro de adoção e se habilitando para tal. Quanto mais você deixa transparecer isso para a sociedade, mais abre os olhos das pessoas aqui fora e mais possibilidade tem de acontecer essas adoções tardias. Então a gente tem sim realmente uma consciência da importância do papel de um grupo de apoio à adoção junto à sociedade para sempre estar lembrando de que viver em abrigo não é bom, de que as crianças querem sair de lá e que seja de qualquer idade que seja, ela sempre quer um pai, uma mãe. Socorro Geliasti conheceu seus filhos através da ONG e já está no processo jurídico para a adoção. Já entrei com pedido de adoção deles, né? E agora uma juíza, eles só acharam que se era que tinham que ver mais, a sociedade tinha que ver mais o lado de não deixar com que essas crianças chegassem a esse ponto de uma família pegar 5 crianças para adotar. Pertencer. É isso que todo ser humano necessita para se sentir bem. E através da família, essa possibilidade se torna real. São muitos fatores. Não só a questão da estrutura, vamos dizer assim, a estrutura financeira, né, para que aquela criança tenha uma boa escola, participe de curso, mas a estrutura psicológica mesmo. Né? A questão de ter a consciência de que a criança tem que ter a verdade, tem que saber que é adotada. Então são aspectos que são muito importantes para esse desenvolvimento, para que esse vínculo se torne um vínculo mais consistente. Né? A participação deles na família, a participação deles em ambientes sociais, para que a criança se integre. Não só a questão da escola, mas também da comunidade, né? E participar de atividades diferentes, para ela se sentir cada vez mais pertencendo, e aí esse vínculo se torna cada vez mais forte. Um bebê pequeno, a partir do momento que você pega ele, é a mesma coisa que você ter tirado a criança da barriga. E uma criança maior, você entende que você não teve aquela convivência com ele da fralda, né? De trocar ele, de limpar o bumbum dele e tudo. Mas pra mim não tá tendo diferença não. Até mesmo quando eu tô dormindo com o Roberto assim, que ele tá aqui deitado perto de mim, ou quando eu abraço, eu sinto que como que ele tivesse saído de dentro de mim normalmente. E os outros você já consegue ver que você passa a amar eles no dia a dia. No dia a dia. Cada momento deles e cada momento teu. Josino se sentiu parte de uma família. E isso gerou uma adaptação natural. Todo mundo aceitou, ele foi logo se adaptando à família, foi logo chamando todo mundo de vovó, de vovô, né? Quando chega assim no primeiro momento, tem um momento da descoberta, quer ligar a televisão toda hora, quer abrir a geladeira toda hora. Aí a gente vai explicando, vai moderando, a gente vai moldando até ficar na educação da gente. E eles têm que aprender de hoje, aprender que tem que valorizar tudo que eles conseguem, inclusive a mim e as chances que eles têm, de tudo que é conseguido para eles. Mas no caminho da adoção, nem tudo são flores. Por serem 5 irmãos, Socorro escuta diferentes opiniões das pessoas. Não só a família, como algumas pessoas assim, sempre perguntam se eu fiz certo, se eu pensei bem no que eu fiz e tal. Mas eu não... Bom, eu não vou muito pela cabeça dos outros, não, porque a decisão é minha, quem vai criar eles sou eu, certo? A minha família, ou o vizinho, os outros não vai me ajudar em nada. Muitas pessoas temem em adotar por não saberem de onde vem a criança. A ignorância que fala isso, que é o sangue. Não é o sangue, certo? É a pessoa em si, que com a educação que você vai vir dar àquela pessoa, que ela vai ser uma pessoa boa no futuro. Com Josino, a reação é outra. As pessoas ficavam espantadas, né? Mas, espantadas. Josino, por exemplo, um amigo meu, ele não sabia que eu era adotado. Aí ele chegou pra mim, que ouviu de outra pessoa, e disse, Josino, tu era adotado? Eu, sou. Menina, eu não sabia disso. Muito bem. E começávamos a conversar, era sempre assim, não tipo, ele é adotado, então não é legítimo.
nada disso não. Sempre foi mais uma questão de espanto do que qualquer outra coisa. É um ganho tanto para a família quanto para o adotante, né? Para a pessoa que é adotada. Para Josino, a palavra que define sua família é felicidade. Eu acho que felicidade, porque eu peguei uma família que é muito feliz e que conseguiu transmitir essa felicidade para mim. Para onde ela vai, a mamãe, o Dudu é o reflexo da mamãe, que é o meu irmão. É o reflexo da mãe completamente. Eles são muito alegres. Onde eles vão, todo mundo ri, a mãe conta piadas. É do tipo que gosta de brincar, de transmitir a felicidade. Eu acho que eu peguei um pouco disso deles. Quando eles perguntam assim, tudo seu, eu digo... Aí eu fico assim um pouco meio vergonhosa, eu falo assim, são meus, adotivos, mas são meus. Quando eles falaram são meus, eles iam me culpar por eu ter tido tantos filhos. Mas quando eu digo que eu adotei, aí ele diz, nossa, você era corajosa, muito corajosa. Eu não tenho essa coragem. É corajosa, é muito corajosa, porque eu sou muito difícil, sei disso. Mas desafios, né? A gente tem que ter toda vez desafios aí. Mas no sentido geral, eu achei, além de coragem, eu achei uma atitude impressionante. Porque hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa, um casal, dizer eu quero adotar uma criança, não importa a idade. Geralmente a gente vê casais que querem bebês, recém-nascidos e etc. A minha mãe me pegou quando eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, eu fui adotado. Mas antes disso eu já ia para casa dela, foi coragem. Foi uma coragem muito intensa. Eu acho que a adoção é, acima de tudo mesmo, um ato de amor, que você acolheu uma criança, né, que não é do seu convívio, que não é do seu meio, né, que muitas vezes teve um histórico de vida bem difícil. Eu acho que é um ato de amor, é dar àquela criança o afeto, o carinho, o amor, a atenção, a proteção, né, devido para que ela possa realmente se desenvolver.